Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos dar início ao culto desta noite em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé. Estamos aqui na presença do nosso Pai Celestial, crendo que Ele está aqui nesta noite, amém? Curve a tua cabeça neste momento. Amado Pai Celestial e Senhor da Glória, neste momento, Pai, nós queremos te dar graça pela tua graça, Pai, porque na tua graça manifestaste o teu amor, Pai da Glória, trazendo para nós o que é precioso, Pai. Enviastes para nós o teu Cordeiro, e neste momento, Pai bendito, nós colocamos neste altar o Cordeiro do sacrifício, o sacrifício vivo, o sacrifício contínuo e o sacrifício pascual, Pai. Venha nos lavar nesta noite, Pai bendito, de todo o pecado e de toda a iniquidade, Pai. Neste momento, Pai bendito, queremos, diante da tua presença, pedir toda a direção e toda a condução pelo teu Santo Espírito, Pai. Receba nesta noite a nossa adoração e a nossa gratidão diante da tua face. Os teus filhos, Pai da Glória, que estão no seu lar, Pai da Glória, conectados também a este culto, Pai, que neste momento receba, Pai bendito, a santificação, que neste momento, Pai da Glória, receba a comunhão no mesmo corpo, Pai da Glória, que possa sentir, Pai da Glória, a tua presença, Pai da Glória, nesta noite, Pai. Pai da Glória, nós te pedimos a tua bênção, Pai, que a tua palavra, Pai da Glória, venha ter livre curso nesta noite, Pai, que possamos ouvir a tua palavra, a palavra que nos dá a direção, a palavra que nos dá a condução, e a palavra que nos traz vida e vida com abundância, Pai. Venha nos abençoar nesta noite, abençoa os teus filhos que estão presentes, abençoa os teus filhos que estão a caminho da tua casa, Pai da Glória, que possam receber de ti, Pai da Glória, aquilo que vem do trono da tua graça. Nós te pedimos, Pai bendito, a tua bênção nesta noite, e o que nós te pedimos, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, amém, irmãos? Ouça bem, Israel, o Senhor é a nossa força, é Ele quem luta por nós. O Senhor não te desampara, Ele te acolhe em seus braços, pois te ama e te quer bem. Pra cumprir o seu querer, para nos reconciliar, seu grande amor nunca
falhará. Para cumprir o seu querer, para nos reconciliar, seu grande amor nunca falhará. Ouça bem, Israel, o Senhor é a nossa força, é Ele quem luta por nós. Ouça bem, Israel, o Senhor não te desampara, Ele te acolhe em seus braços, pois te ama e te quer bem. Para cumprir o seu querer, para nos reconciliar, seu grande amor nunca falhará. Para cumprir o seu querer, para nos reconciliar, seu grande amor nunca falhará. Cumprir o seu querer, pra nos reconciliar, seu grande amor nunca falhará. Cumprir o seu querer, pra nos reconciliar, seu grande amor nunca falhará. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz no coração. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder.
e a fé pra ir além. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais
te dou, Pai, pelo preço que pagou, com sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te é o Senhor e muito digno de louvor, da cidade do nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande, meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Mais um. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Todo nome é o seu, tu és digno do, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Santo é o Cordeiro
Pode cantar mais. Aquele que vale mais do que ouro e prata. Quanto Deus vale para você? Não sabe cantar esse? Então vamos parar por aqui. Vai. Sabe cantar? Tu és. É esse? Eu não te troco por ouro. Ah, então tá. Esse mesmo. Tu és da vida ao amor. Tu és meu porto seguro. Tu és mais que o tudo aqui. Eu não te troco por ouro ou prata. Eu não me afasto por nada de ti, Senhor. Tudo tu és pra mim. Tu és da vida ao amor. Tu és meu porto seguro. Tu és mais que o tudo aqui. Eu não te troco por ouro ou prata. Eu não me afasto por nada de ti, Senhor. Tudo tu és pra mim. Só sei até aí, pastor. Só vai ganhar metade. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo neste mundo, onde lá na cruz perdoou todos os nossos pecados e intercede pelos transgressores deste mundo. E por esta vitória do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo Seu sangue derramado, faça valer sobre nós este sangue, este poder. Perdoa, Senhor, todos os nossos erros, falha, iniquidade, porque somos homens pecadores, Senhor. Lava-nos, santifica e nos purifica por este ato que Teu Filho venceu na cruz do Calvário, todas as ciladas do diabo que vem para nos acusar e tentar nos derrubar. Mas por este poder, Senhor, esteja sobre cada um de nós aqui e nos ajuda, Senhor, a preservar o Espírito Santo que nos revela, que nos guia, que nos dirige a nossa vida para sempre estar Te adorando, engrandecendo o Teu santo nome. Que o Espírito Santo, através da comunhão, seja preservado em nosso meio e fala tudo que é necessário para a nossa orientação, para não cairmos nas ciladas do diabo, que rodeia este mundo para derrubar aqueles que estão na presença do Senhor. Que esse sangue esteja aspergido sobre nós, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, Senhor da glória. Faça valer sobre nós este poder. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler aqui Isaías 40, verso 30 ao 31. Isaías 40, 30 a 31 diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão,
e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há uns tempos atrás, irmãos, eu ia pregar, né? E toda a dificuldade do pregador é o que pregar, né? E eu então comecei a folhear a Bíblia, Novo Testamento. Esta passagem aqui, o pastor já pregou. Essa passagem é interessante, mas o pastor já pregou essa passagem. Essa passagem é interessante, mas o pastor também já pregou. E fui folhando, mas o pastor já pregou essa aqui também. Essa daqui o pastor já pregou. Esse outro aqui o pastor já pregou. Então vou lá para as cartas de Paulo. Essa passagem aqui é diferente, mas o pastor já pregou. Folha mais. Essa passagem. Mas espera aí, mas o pastor já pregou essa passagem. Senhor, o que eu vou pregar? Se toda passagem o pastor já pregou. Vou pregar o quê, Senhor? Não sobrou nada para mim. O Senhor me disse: a minha palavra se renova a cada dia. Às vezes, o pastor vai pregar, essa passagem, irmão, essa passagem que eu li, todo mundo conhece, todo mundo já pregou. Todos os evangelistas já pregaram essa passagem de Isaías. Hoje eu já não me preocupo mais, irmãos, quando eu vou pregar uma passagem que todo mundo já pregou. Por quê? Porque ela se renova a cada dia. Deus é quem controla todas as coisas. Lá em Santo André, foi convocado o pastor ali para pregar, gerente do Banco Bradesco, e ele foi pregar, foi dar um testemunho, mas aqueles testemunhos assim, bem rasinho, irmãos, né? Bem sutil, né? Depois me falaram, pastor, os irmãos começaram a dormir. Falei, não tinha nada de profundidade naquela palavra e nem naquele testemunho. Mas a gente nunca sabe, irmãos, o que está acontecendo. Do outro lado, o que estava vendo. Segunda-feira, culto de campanha, irmãos. Uma das irmãs, fazendo campanha na igreja, trazia o seu marido, que não é crente, né? E o marido vinha porque não queria que a esposa brigasse com ele. Falei, eu vou, senão ela fica me torrando aí, então vamos lá. Isso depois ele contou, que ele sentava na igreja, irmãos. Ele nem sabia que hino que cantava, quem tocava, o que pregava, ele não estava nem, ele sentava lá e ficava observando a igreja. Os diáconos, né? Trabalhando, levando água para o pastor, fazendo isso. Ele ficava observando essas coisas, irmão. Ele nem prestava atenção no louvor, nada, né? Ele ficava ali para passar o tempo, para que a irmã, a esposa dele, não falasse com ele nada. Mas naquela segunda-feira, irmãos, alguma coisa aconteceu. Quando ele chegou lá na empresa dele, o gerente logo procurando ele, olha, amigo dele, apareceu aqui na tela, né? Está bloqueado todo o seu saldo. Problema judicial, não sei o que, mas está travada a sua conta. Final de ano, tem que pagar 13º para os funcionários e a conta bloqueada. E ele corre para lá e corre para cá, vai na Receita Federal e correu para lá para saber, né, que processo, que ação que causou esse bloqueio na conta. Ele não sabia, apareceu ali na tela. Ele correu em tudo quanto é lugar, irmão. E passou o dia inteiro, ele não conseguiu resolver, e chega de noite, você vai para o culto? Vamos.
para a mulher não falar nada, e ele sentou ali, e quando ele ouviu dizer que era um gerente do Banco Bradesco, um pastor que ia dar o testemunho, ele, opa, né? E aquele testemunho, irmãos, que se você tivesse 1 centavo no bolso, tivesse que pagar, você não pagaria. Mas ele estava lá, irmão, uns olhão desse tamanho, com o ouvido, ouvindo tudo que ele estava falando. Quando aquele pastor acabou de pregar, os irmãos tudo dormindo. Aquele irmão, não era nem irmão ainda, né? E aquele pastor fez a oração, e ele fez uma oração: Senhor, se tu és Deus, que este homem está falando, eu quero te conhecer, eu estou com um problema. Mas, irmãos, ele não orou assim, com essas palavras polidas. Ele falou falando os palavrão para Deus, né? Não dá nem para falar aquilo, né? Mas ele falou daquele jeito dele. Mas, pastor, então Deus ouve palavrão? Não estou dizendo isso, estou dizendo que ele foi sincero diante de Deus. Irmãos, e Deus não levou em conta os palavrões que ele falou, mas Deus levou em conta a sinceridade do coração dele. E ele fez aquela oração: eu quero te conhecer, se é esse Deus que ele falou, né? Então resolve o meu problema. Terça-feira de manhã, ele chega na empresa, o gerente louco, né, para falar com ele: olha, você conseguiu resolver o teu problema, ó, desbloqueou aqui. Mas eu não fiz nada, mas está desbloqueado. Ele olhou para cima e disse um palavrão, né? É Deus mesmo. Passado alguns dias, o que acontece? Os empregados, porque ele fala palavrão, cada frase ele fala 5 palavrões, irmão, né? Passados uns dias, chega lá na empresa, os funcionários, tudo lá com medo, né? O que aconteceu? Eu tenho uma notícia para dar para o senhor. O que foi? A máquina quebrou. É? Ué, chama o técnico. Nós já chamamos. Mas e aí? A peça é importada, tem que vir da Alemanha, vai demorar 3 meses para vir. Mas justo agora que tem um monte de pedido, final de ano. Espera um pouquinho. Ele foi para o escritório, parou ali, ficou pensando em Deus. Ele chamou os funcionários tudo com medo lá. Ué, e os palavrões que ele falava? Ele não falou. Hã? Traz a peça aqui. Ele olhou: nós vamos fabricar essa peça. Hã? Nós vamos fabricar essa peça. Como? Aquele torno lá que está parado, vamos fazer ela funcionar, vamos limpar ela, vamos dar um jeito. Deus colocou no coração dele que ele poderia fazer aquela peça. Ele foi lá e fez, irmãos. Chama o técnico lá, vê se serve. O técnico veio, colocou na máquina. Nossa, mas essa peça é perfeita, onde vocês conseguiram? É melhor do que novo isso aqui. Nós fabricamos. Vocês fabricaram? Tem um monte de máquina por aí, parado, esperando essa peça vir. O senhor faz essa peça para essas outras empresas que... Eu faço. Ele ligou para as pessoas, assim, deu o preço lá, ele ganhou um dinheirão, irmãos. Por quê? Ele conheceu quem é Deus. Numa mensagem que poderia para algum não valer nada, irmãos. Mas Deus estava falando com uma pessoa só dentro da igreja. E este irmão recebeu, sabe o que, irmãos? Dom de visão. Como é que pode, irmão? Ele chegou na igreja e fala um monte de palavrão, nas orações dele é tudo palavrão, irmão, né? E Deus não tira os palavrão e abençoa ele. E deu dom de visão para ele, irmãos. Não estou incentivando você a falar palavrão, não. Ele diz que na campanha, irmãos, quando os irmãos começam a orar, Deus dá uma visão para ele, abre uma cortina no púlpito assim, ó, e sai um homem vestido de branco e começa a orar, colocar, né, a mão na cabeça das pessoas enquanto os irmãos estão orando. E ele começa a ver. Que coisa, irmão. Acho que vou falar uns palavrão também.
Então a palavra se renova a cada dia, irmãos. Não se preocupa quando a mensagem Deus está falando, irmãos. Nós às vezes julgamos, criticamos. Toda a história, irmãos, ela começa com uma situação. E o fim dela é o resultado do meio. Então, o mais importante é o meio. Porque é no meio da situação onde nós tomamos decisões. Nós colocamos as coisas diante do Senhor. Então, segundo essa passagem que nós lemos aqui em Isaías, são 2 tipos de ação e decisão que nós devemos tomar, irmão. A força do homem, aqui diz que os jovens se cansarão e fadigarão, quer dizer, vão se aborrecer, porque usa a sua própria força, seu próprio conhecimento das coisas de Deus. Deus age da forma como eu contei o testemunho aqui para os irmãos. Você parece que, tão banal, Deus está trabalhando. Aqui é a casa do Senhor, você não veio aqui porque você quis vir, Deus te trouxe aqui. E você não está assistindo agora porque você quer assistir, Deus fez você assistir. Porque Deus tem algo para nos ensinar. A força do homem e a força de Deus, o poder do Senhor, diz aqui o quê? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão significa aqueles que, os jovens se cansarão e fatigarão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão. Futuro, irmãos. É amanhã. Não é hoje, não é agora, é amanhã. Então, aquele que se renova, irmão, que espera no Senhor, ele aprende sempre a confiar, aprende sempre a esperar. Porque esperar é um instrumento que Deus usa para Ele trabalhar em nós. São 2 forças, irmão, 2 tempos. Por exemplo, vamos usar aqui uma alegoria, Brasil e Japão. Agora aqui no Brasil é começo da noite. Lá no Japão é começo do dia. A gente está assistindo os jogos, as Olimpíadas, tem que ficar até de madrugada assistindo, Porque o horário é o contrário. O tempo é o mesmo, irmãos. O tempo é o mesmo, mas a ação do tempo é o contrário. Um produz dia, mas o outro produz noite. É o contrário. O tempo é o mesmo, mas a ação do tempo é diferente, irmãos. Deus diz que o sol, o Senhor Jesus disse isso em Mateus, o sol vem para os bons e para os maus. A chuva cai para os justos e para os injustos. Deus não pode fazer acepção de ninguém, irmãos. Ele está aí. Mas o efeito é diferente, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 48 e 49, Paulo ali fala a respeito do primeiro Adão e do segundo Adão. Ele fala, o primeiro homem é terreno, mas o segundo homem é do céu. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, criamos a imagem terreno, natural, e a imagem celestial. Naquele dia, segunda-feira, no culto da campanha, muitos estavam no mundo terreno. Só aquele homem que nem era crente ainda estava no mundo celestial. Por quê? Porque ele estava atento
para aquilo que Deus estava falando. Veja um exemplo de casa de Moisés, irmãos. Eu não quero falar aqui a lei que Moisés trouxe, mas eu quero aqui comentar a respeito do que está escrito na Bíblia, a respeito do personagem Moisés. Um momento que ele passou diante de uma circunstância, diante de uma situação que ele estava passando naquele momento. O povo estava no deserto e queria comer carne, né? Reclamando que queria comer carne. E o povo pedindo carne. E Deus disse para Moisés que traria carne ali no deserto e queria alimentar aquele povo por 1 mês com carne. Moisés olhou. Falei, Senhor, são 600 mil homens de pé, fora mulher e criança. Então devia ter ali mais ou menos 1.800.000 pessoas ali no deserto, seguindo Moisés, irmãos. 2 milhões de pessoas. E tu dizes que vai dar carne para este povo durante 1 mês? Seria que haveria rebanho suficiente para todo este povo? Se fosse por 1 dia, mas tu está dizendo por 1 mês. E o Senhor disse para ele assim, santificai-vos para amanhã. A santificação é para amanhã, irmão. Santificação significa separe as coisas terrenas e entre no mundo celestial. Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Moisés ouviu Deus falar, mas ele pensou de uma forma terrena, natural. Deus fala no mundo celestial, irmãos. E depois que ele fala, ele cumpre no terreno, no mundo natural. E o Senhor repreendeu Moisés. Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Em outra tradução, estaria limitado o poder do Senhor? No nosso pensamento natural terreno, animal, irmãos, nós às vezes limitamos o poder de Deus. Aquilo que Deus pode fazer. Como Moisés, seria possível? Teria tanto rebanho para tanta gente? Moisés questionou o Senhor. E Deus responde. Estaria limitado o poder do Senhor? O anjo, quando aparece para Maria, irmãos, o plano de Deus para trazer o Senhor Jesus neste mundo, disse para Maria, Maria, você vai ter um filho e ele vai ser o Filho de Deus. Mas como? Eu não conheço o varão. Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo e você vai gerar um filho. Significa as coisas espirituais de Deus. A virtude do Senhor transforma alguma coisa quando nós cremos nele. Maria, então, e o anjo disse, e a tua prima Isabel, que na velhice dela, ela está grávida de 6 meses. E o anjo diz para ela, nada é impossível para Deus. O anjo traz este recado para Maria. Nada é impossível para Deus.
São dois casos celestiais, irmãos, que veio para este mundo natural. Uma mulher que não poderia ter filho, Isabel, que era estéril na sua idade avançada, ela estava grávida de João Batista. E Maria, que não conheceu o varão, gerou o Senhor Jesus Cristo. No mundo celestial, irmãos. E quando Moisés então questionou a Deus, e Deus disse essas palavras para ele, Deus trouxe um vento, irmãos. Um vento que passou lá pelo mar e trouxe codornizes e caiu bem onde o povo estava, irmãos. E a Bíblia diz que num raio de um dia para frente, do lado e de tudo quanto é lado, caiu ali cordonizes, 90 centímetros, irmãos, caiu ali no meio do povo. Já pensou quantas cordonizes eram? De onde raio de um dia, né? O povo andando para frente, de todos os lados, os codornizes vieram e caíram bem ali. Isso representa o quê? Que Deus pode fazer aquilo que parece impossível se tornar realidade para a nossa vida, irmãos. Não limite o poder de Deus. Não limite a mão do Senhor. O mundo natural e o mundo celestial. Paulo nos traz uma grande revelação a respeito deste lugar, irmãos. Efésios capítulo 6, verso 11 e 12 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra o homem, mas sim contra os dominadores das trevas, da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando aqui que é uma grande luta, uma grande batalha com os dominadores das trevas, da maldade nos lugares celestiais. Significa nos lugares espirituais, onde nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Satanás às vezes fica falando no nosso ouvido, no nosso pensamento, irmãos, né? Nos lugares celestiais, para a gente pensar mal das coisas, das pessoas, dos irmãos da igreja. Tenta nos influenciar, irmãos, para falar mal, para fazer o mal. São ciladas do diabo. E nós, às vezes, movimentamos esses dominadores, porque ele quer um domínio sobre a situação. Ele quer fazer o quê? Descer no coração. Desceu no coração, você começa a falar. A boca fala o que o coração está cheio. Tira a paz, irmãos. Tira a paz de quem fala, porque já desceu no coração. E tira a paz daquele que recebe o mal. Quando alguém fala mal de você, irmãos, se você não sabe, não acontece nada. Mas quando você fica sabendo, o mal entra em você e te domina. E você fica preso a esta situação, que é Lucas capítulo 6, verso 37. Soltai e soltar-vos-ão. Então, quando a gente ouve, a gente fica preso, irmãos. Nos lugares celestiais. Você não está vendo a pessoa. Você recebeu um WhatsApp, né? Está lá do outro lado do mundo. Mas você está preso a uma situação. Paulo diz ainda em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
é o mesmo lugar, irmãos. Lugar celestial. Mas a ação é diferente. Um movimenta os dominadores das trevas da maldade, e outro movimenta bênçãos do Senhor. O lugar é o mesmo, mas a ação é diferente, irmãos. E por aquilo que nós falamos, nós podemos movimentar os dominadores das trevas ou as bênçãos de Cristo. Então não fale mal, irmãos, quando alguém fala mal de você, quando alguém faz mal para você. E o que nós devemos fazer, pastor, nesta hora? Nós devemos nos espelhar, irmãos, no Senhor. Devemos espelhar aquele que nos perdoou de todos os nossos pecados e intercede pelos transgressores. Isaías, vamos ler aqui, Isaías capítulo 11, irmãos. Isaías 11, verso 1 ao 9. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Verso 6. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia, que é novilho, a ovelha viverão juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da mocidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, e não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. A gente vê, a gente ouve, mas não deixe se envolver pelas coisas, irmão. Limpa o teu coração. Por quê? Porque nós movimentamos, irmãos. No mundo celestial, dominadores das trevas, que são os espíritos malignos, ou bênçãos em Cristo. Então, quando alguém fala mal de você, ou deseja mal, irmãos, perdoe essa pessoa, irmãos. Abençoe essa pessoa. Não fale mal, porque você entra no jogo. Então, o evangelho que nós recebemos cria mudanças na nossa força, irmão. Qual força nós usaremos? A força do homem ou a força de Deus? Quando nós usamos a palavra do Senhor, cria no novo coração do homem vivermos neste mundo celestial. Por isso que muitas vezes nós vamos na igreja, os irmãos que pregam, os irmãos que louvam, sentem isto, né? Quando há conflito na igreja, quando há muito problema, parece que o céu trava, irmãos, não é? Porque os dominadores das trevas estão fechando o céu. E quem movimenta esses dominadores somos nós, irmãos. Cada um de nós, né? Então nós precisamos, nesta hora, ter conhecimento da palavra, o que Paulo
está ensinando aqui, irmãos. Nós devemos estar em Cristo, no momento da situação, que decisão nós vamos tomar, irmãos? Fique na palavra, no conhecimento do Senhor. Viver neste mundo, veja só, o lobo morará com o cordeiro, irmãos. O lobo, quando vê o cordeiro, é minha janta, né? É minha janta, é meu almoço. Mas a Bíblia diz aqui que haverá uma mudança, irmãos. Então o lobo vai morar com o cordeiro, porque ele continua lobo. Mas dentro do coração, irmãos, muda alguma coisa. O Espírito Santo habita e muda, irmãos, neste mundo celestial, nas coisas espirituais. Veja só um exemplo do Senhor Jesus Cristo, quando o servo do centurião ficou doente. Ele estava meio paralítico, a Bíblia diz. Essa história está em Mateus capítulo 8, verso 5. E ele então foi para o Senhor Jesus pedir para que ele orasse. E Jesus disse: eu vou na tua casa. Não precisa ir na minha casa. Não precisa ir, mestre. Diga apenas uma palavra e meu servo sarará. Porque eu também sou homem de autoridade. Quando eu digo para os meus soldados, vem, ele vem. Quando eu digo vai, eles vão. Jesus ficou maravilhado, irmãos. Com tanta fé que este homem tinha. E ele então disse uma palavra. Ele poderia ter dito ali: mas por que você não quer que eu vá na tua casa? Por quê? Mas eu quero ir na sua casa. Né? Algum problema de ir na sua casa? Não, mas eu vou lá. Jesus não questionou, usou a fé deste homem. E disse assim: vai, como creste, seja feito. Jesus enviou uma palavra, irmãos, a palavra que ele enviou viajou pelo mundo celestial e foi até onde o servo desse centurião estava, e a palavra então atingiu ele e curou aquele empregado, irmãos. Então a palavra que nós proferimos tem que ser bênção no Senhor. Ou movimentamos dominadores das trevas, irmãos. O mal pode chegar até onde nós desejamos o mal. Na história de Abigail, irmãos, e Nabal, 1 Samuel capítulo 25, ali narra uma história, irmãos, a respeito de Davi. Davi estava fugindo de Saul e ficou ali, né, perto de uma fazenda, ficou um tempo ali. E nesse período que eles estavam ali, na divisa de uma fazenda de um homem chamado Nabal, irmão, a Bíblia diz que nenhum ladrão veio ali para roubar nenhuma ovelha de Nabal. Ele ficou meio que ali protegido. E quando chegou a época de tosquear, irmãos, né, então na época de tosquear geralmente ali a tradição faz uma festa para os tosqueadores, e Davi ficou sabendo, é época de tosquear lá as ovelhas. Então vai lá e pede para Nabal. Vê se ele pode dar alguma coisa para a gente, né? Enquanto nós estivermos ali, ninguém roubou nada, então de repente ele pode dar, vai lá e pede para ele. Sim, senhor. E o pessoal foi então falar com Nabal: olha, nós estamos aqui do lado, ficamos um tempo aí, o senhor está fazendo uma festa, né? E o nosso senhor Davi pediu para vir aqui pedir alguma coisa, se o senhor puder, qualquer coisa, né? Para a gente ali fazer uma festinha também. E Nabal deu uma resposta para eles, irmão. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Tem muitos filhos de Jessé por aí. Por que eu deveria dar a carne que eu abati para os meus tosqueadores
e dá-los a homens que não se sabe de onde vêm. Este homem não tinha gratidão, irmãos. Está certo que não houve contrato, não houve nada falado ali, mas ele foi beneficiado, porque ele percebeu, os funcionários de Nabal perceberam que no período que Davi estava ali, ninguém roubou nem uma ovelha deles. E agora que ele poderia retribuir, ele falou ali umas palavras que os pessoal de Davi ficaram ali meio bravo, irmãos. E levaram esta palavra para Davi. Então aquilo que nós falamos produz um efeito, irmãos. Davi, quando recebeu aquelas palavras, ele ficou triste. Mas no mesmo momento que ele ficou triste, ele ficou furioso, irmãos. Se preparem aí. Vamos lá acabar com esse homem aí. Né? Os servos de Nabal tinham amizade com os pessoal de Davi, e alguém foi lá avisar, o homem lá se preparou para vir matar vocês aí, cuidado aí. A Bíblia diz que o servo de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal. Abigail, nós falamos com teu marido, mas o teu marido é um filho de Belial. Para não falar um palavrão. Filho de Belial significa um homem de mal. Ele não escuta o que a gente fala. Eles estão se preparando ali para acabar com a gente e ele não está nem aí. Tem pessoas que é difícil falar, irmão. As coisas estão acontecendo, ele está nem aí. Davi então já estava preparado para ir matar todos daquela fazenda, irmãos. E Abigail então sai ao encontro e dá um conselho para Davi. Primeira coisa que ela faz, meu senhor, a culpa é toda minha. Significa, criou um choque em Davi. Tem hora que Deus dá um chacoalhão na gente, irmãos, para a gente abrir os olhos. Não dê atenção para aquele homem do mal. A insensatez o acompanha. Quando o Senhor tiver te colocado como rei, não teria no coração o peso de ter derramado sangue desnecessário, nem ter feito a justiça com as próprias mãos? Davi parou e disse, bendito seja o Senhor, que hoje te enviou ao meu encontro para evitar de eu fazer este mal. Atentou para o conselho daquela mulher, mudou o seu coração. Tem coisas, irmãos, que é desnecessário fazer, irmãos. A gente acha que é tão importante fazer, mas é desnecessário. Não vale a pena. Nós temos que usar, às vezes, ser sensato, usar sensatez para analisar a situação. Então essa mulher diz que é desnecessário Davi fazer aquilo. Porque se ele fizesse o que estava dentro do seu coração, o seu plano, irmãos, o que ele desejava fazer era efeito do mal que Nabal produziu. Então, às vezes, a gente entra no efeito do mal de que quando alguém produz alguma coisa, irmão, e a gente entra nesse efeito e vai tomar uma decisão a respeito daquilo. Se Davi tivesse feito, irmãos, ele não seria diferente de Nabal, seria a mesma coisa, o mesmo tipo de pessoas. Então tem coisa que é desnecessário falar, desnecessário fazer, porque a gente entra no efeito do mal, dos dominadores das trevas,
nos lugares celestiais. Não vale a pena. Você se torna igual a quem está fazendo mal ou falando mal de você. Muda o coração. Quando Davi aceitou este conselho, irmãos, o que ele fez no sentido espiritual? Ele quebrou a ação desses dominadores das trevas, da maldade nos lugares celestiais. São espíritos malignos que provocam, mexe com o nosso coração para a gente fazer coisa desnecessária. Usamos a nossa força. Abigail aqui representa o Espírito Santo falando com a igreja para dar conselhos, para não fazer coisas que é desnecessário e vai prejudicar. Às vezes nós queremos ouvir conselhos, irmãos, que nós queremos ouvir. Eu vou matar esse camarada, vai lá e mata mesmo, né? Nós queremos ouvir conselho que nós queremos ouvir, não que nós precisamos ouvir. Então, quando você vem na igreja, a palavra, às vezes, ela não é do jeito que você quer, irmão. A palavra vem para nos aconselhar a mudar a situação. Situação de bênção, não de mal. Às vezes nós queremos dominar a palavra, né? Queremos que a palavra venha do jeito que eu quero. Mas se nós deixarmos a palavra nos dominar, irmãos, haverá mudanças nas nossas palavras que nós produzimos. Por quê? Porque a palavra entra no coração e produz o efeito celestial. Você cumpre aquela passagem, soltar e soltar-vos-ão. Você quebra a ação dos dominadores das trevas. O que aconteceu nessa passagem de Davi com Nabal, irmãos? Davi então foi embora. Deixa para lá. A Bíblia diz que passado 10 dias, irmãos, este homem Nabal deu um problema lá, ele ficou paralisado. Depois de 10 dias ele morre. Não precisou Davi matar ele. A situação, ele já ia morrer. Se ele tivesse matado este homem, haveria uma culpa nele, lá na frente, no futuro. Mas ele deixa para lá. O que Davi falou? Está escrito: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo, me impediu de praticar o mal e fez com que a maldade dele caísse sobre a sua própria cabeça. A força e o poder do Senhor. Quem cria o mal volta para ele de alguma forma, irmãos. Não precisa a gente fazer o mal. Nós ficamos isentos de qualquer responsabilidade espiritual. Porque na realidade, irmãos, o que acontece? O que aconteceu ali naquele momento? Porque quando Davi queria construir o templo, irmãos, Deus disse uma palavra para ele ali, que simplifica o que aconteceu naquele momento. Eu fui contigo, Davi, por onde quer que tu foste, eu estava contigo, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Então, na realidade, irmão, não foi Davi que destruiu, foi Deus que mandou Abigail ali para evitar que alguém falasse mal de Davi lá na frente, irmãos. Então, nós precisamos evitar de entrar nesse ambiente, irmãos, celestial, ou movimentamos os dominadores das trevas, ou movimentamos a bênção do Senhor.
O mal que a gente faz para alguém cria um efeito. E quando o mal vier, não deixe descer no seu coração. Em vez de falar mal de volta, abençoe, irmãos. Por quê? Porque você quebra o círculo dos dominadores das trevas, da maldade. Tudo isto é maldade, irmãos, que assola este mundo, este planeta. E às vezes nós, como cristãos, crentes dentro da igreja, entramos neste jogo, irmãos. Né? Alguém já falou mal de você? Não precisa levantar a mão. Sempre tem alguém falando mal, irmãos. Não se preocupe, irmãos. Abençoe esta pessoa. Você às vezes não sabe quem é. E não precisa, é bom nem saber, irmão. Abençoe. Né? Pede graça para o Senhor. Peça para o Senhor encher essa pessoa do Espírito Santo para abençoar grandemente, mais do que todo mundo da igreja. Mande bênção e quebre o círculo dos dominadores das trevas. Amém? Feche os teus olhos e curve a sua cabeça. Nos lugares celestiais, é o mundo que nós vivemos, irmãos. Ou movimentamos as trevas, ou movimentamos o poder do Senhor. E deixa na mão do Senhor todas as coisas. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Senhor, onde Teu Filho Jesus conquistou todo o poder nos lugares celestiais. E aqui estamos, Senhor, neste mundo espiritual que envolve a igreja, Senhor. Todos os dominadores das trevas que são enviados de tudo quanto é lugar, que seja agora desfeito pelo poder do sangue do Senhor Jesus. E todas as palavras do mal que são enviadas, que estas pessoas que movimentaram, Senhor, este mal sejam abençoados. Retribuímos, Senhor, com Tua bênção de graça, de poder e de glória sobre estas vidas, Pai. E que o efeito do mal seja agora quebrado, os dominadores que volte para o inferno de onde vieram, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, que conquistou todo o poder. Que o sangue do Senhor Jesus esteja aspergido sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, Senhor. Dá-nos bênçãos nos lugares celestiais, espirituais, para vermos depois no mundo terreno as bênçãos que Tu tens preparado para cada um de nós. Que se cumpra na Tua igreja, na vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. Pode ser, irmãos. Vamos agora oferecer ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? Com alegria, enquanto o grupo louva ao Senhor. Aproveitar também e já avisar a toda a igreja que no próximo domingo haverá Santa Ceia do Senhor. Nos mesmos moldes que fizemos na Santa Ceia passada, quem pode vir, venha, e quem não pode, continuará sendo transmitido. Amém? Ao que chorou a noite inteira, ao que sofreu de muitas aflições,
aflições, eis a boa nova, o teu cativeiro chegou ao fim. Ao que chorou a noite inteira, ao que sofreu de muitas aflições, eis a boa nova, o teu cativeiro chegou ao fim. Caiam-se os ferrolhos, rompam-se as cadeias, desfeitos sejam os laços, quebrados cadeados, rompidas as algemas, pela autoridade da tua voz. Todo prisioneiro é quebrado seu grilhão, todo em cativeiro é chegada a salvação, cessam-se os lamentos, todo sofrimento, eis o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus. Ao que chorou a noite inteira, ao que sofreu de muitas aflições, eis a boa nova, o teu cativeiro chegou ao fim. Caiam-se os ferrolhos, rompam-se as cadeias, desfeitos sejam os laços, quebrados cadeados, rompidas as algemas, pela autoridade da tua voz. Todo prisioneiro é quebrado seu grilhão, todo em cativeiro é chegado a salvação, cessam-se os lamentos, todo sofrimento, eis o Cordeiro, eis o Cordeiro. Caiam-se os ferrolhos, rompam-se as cadeias, desfeitos sejam os laços, quebrados cadeados, rompidas as algemas, pela autoridade da tua voz. Todo prisioneiro é quebrado seu grilhão, todo em cativeiro é chegado a salvação, cessam-se os lamentos, todo sofrimento, eis o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus.
Vamos orar por esse pedido de oração. Alguém mais precisa de oração? Levante a mão. Todos nós. Senhor, Deus e Pai, Todo-Poderoso, que enviaste o Teu Filho Jesus, que conquistou todo o poder. É por este poder, Senhor, que apresentamos estes pedidos de oração e todos aqueles que se manifestaram diante da Tua presença. Que o Teu poder, Senhor, atue nessas vidas, liberando, Senhor, de toda obra do mal, de toda obra do diabo, seja desfeita em nome do Senhor Jesus, e abençoa, Senhor, todos os enfermos, necessitados de uma oração, de uma bênção, que Tu, Senhor, envie, Senhor, esta bênção, este pedido, esse sentimento no coração, atende, Senhor da glória, com todas as bênçãos celestiais nos lugares espirituais, Senhor da glória, que se cumpra em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, todos os dízimos e oferta dada à Tua casa, retribui a cada um, conforme as Tuas promessas, que sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E leva, Senhor, cada um dos Teus filhos debaixo da Tua presença e da Tua graça, e onde estiverem, Senhor, que a Tua presença, que a Tua paz esteja sobre cada um dos Teus filhos, nos seus lares, nos casamentos, nas famílias, no trabalho, onde estiverem, que Tu estejas abençoando, Senhor da glória, cada um dos Teus filhos, que produz esta bênção e seja transmitido para todos aqueles que estão ao seu redor, para testemunhar do Teu grande poder, que sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o grande amor de nosso Pai Celestial, que a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, permaneça com a igreja agora e todo sempre, todos digam amém. Uma salva de palmas.